Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Ataxia e Rosa. Este projeto tem como principal objetivo desmistificar, sensibilizar, tentar conhecer a patologia da ataxia, tanto como doença como sintoma. Eu sou a Susana Fitinha. Não se esqueçam de ativar as notificações, clicar no sininho e partilhar para que este projeto possa chegar a maior número de pessoas. A convidada de hoje é a doutora Sandra Macedo Ribeiro. Desde já quero agradecer pela sua disponibilidade em participar neste episódio do podcast. Muito obrigada. É um prazer. A doutora Sandra é formada em Biologia Estrutural, licenciada em Bioquímica pela Universidade do Porto e doutorado pela Universidade Técnica de Munique da Alemanha. Não sei se estou a enganar, isto foi uma pesquisa, mas... Está correto, está correto. Portanto, sou licenciada em Bioquímica e doutorada em Biologia Estrutural, especialista em Biologia Estrutural, é verdade. E também vi que a doutora é uma especialista em cristalografia de proteínas. Exatamente. Eu comecei meio por aí para tentar ver se conseguia explicar o que é isto de cristalografia. Sim, portanto, cristalografia de proteínas é uma técnica que nós usamos para perceber para responder a uma pergunta fundamental, que é que forma é que têm as proteínas que executam as funções nas nossas células, como é que elas são a 3 dimensões. E isto é fundamental para nós percebermos como é que elas funcionam e para percebermos também como é que podemos usá-las como alvos de terapias. Portanto, para começar a nossa conversa, o que eu posso dizer é que foi sempre isso que me interessou, que é tentar perceber qual é a forma destas moléculas que fazem as funções nas nossas células e porque é que esta forma está relacionada com a função e porque é que quando há uma alteração num gene que leva a uma alteração na forma da proteína, isto causa uma doença, de uma maneira muito simples. Pronto. Um dos métodos que nós usamos para determinar estas estruturas tridimensionais de proteínas chama-se cristalografia de raio-x. E o que nós fazemos é, para conseguir determinar as estruturas destas proteínas, primeiro temos que as produzir, que as isolar e que fazer cristais. Portanto, elas têm que se organizar sob a forma de um cristal, as várias moléculas, todas muito orientadas, de maneira a que depois possam ser estudadas por cristalografia de raio-x. Que engraçado. Então, eu pensava que as proteínas eram iguais, porque nos livros de biologia são aqueles bonequinhos todos engraçados. Ou seja, a alteração, quando eu estava a estudar a parte de se houvesse alteração na célula, com proteínas diferentes. Mas pelo que eu estou a entender, pode não ser bem assim. Exato. As proteínas podem ser diferentes com a mesma célula. Sim, numa mesma célula, um gene codifica uma proteína, tem a informação para a produção de uma proteína. E essa proteína normalmente tem uma forma. Essa sequência de aminoácidos, a proteína é constituída por uma sequência de aminoácidos com uma determinada ordem, e essa ordem e as propriedades dos aminoácidos definem a forma como a proteína se vai organizar, que estrutura é que vai adotar. E basta a alteração de um aminoácido, que é codificada resultante da alteração, de uma alteração no gene,
para que a forma da proteína mude nas células. Pequeno. E também podem mudar, a forma também pode mudar com o próprio envelhecimento das nossas células. Assim, é pouco, para quem não percebe muito a matéria, é, é difícil, envelhecemos as células, também vão envelhecendo. Logo, a sua função não estará a funcionar adequadamente, mas, ou até algum, alguma aspecto da proteína, então também pode estar alterada, é isso. Eu acho que não percebi a pergunta, eu peço desculpa. Ah, é, é questão de, com a medida que vamos envelhecendo, as Hum. células vão perdendo um bocadinho de sua capacidade. Uhum. E eu não tinha ideia que isso ia influenciar a proteína. Pode levar a que seja, as proteínas normalmente quando são alteradas e quando a sua forma muda, a célula tem mecanismos para se ver livre dessas proteínas que têm a forma alterada. E com o envelhecimento, esses mecanismos que nós chamamos de mecanismos de regulação ou de proteostase na célula, deixam de funcionar tão bem e levam à acumulação de formas e estruturas erradas da proteína. É mais nesse sentido. Eu agora também já deve ser giro, não sei se vai ter, para os cristais da proteína, para vários tipos de cristais. Sim, as proteínas que nós usamos com as quais fazemos cristais, nós isolamos da célula. Sim, sim. E sim, e podem se associar de maneira diferente e fazer diferentes tipos de cristais, dependendo das condições em que estamos, a tentar fazer esses cristais de proteínas. É verdade. Deve ser assim. Mas elas podem se associar sempre de maneiras diferentes. Isto depende do meio ambiente, do meio ambiente, isto é, do meio químico onde estamos a crescer os cristais. Deve ser um trabalho interessante É um ver. trabalho muito bonito, porque os cristais são muito bonitos e são todos diferentes. Pois é, é nesse ponto que eu queria, estava a tentar abordar por testes quase mágico ver aquela transformação e formação dos cristais. E isso é uma ciência também. Sim, Como formar cristais de proteínas é de facto é a parte mais difícil de parte do trabalho que nós fazemos. eu confesso que desconhecia esta Uhum. parte de, de investigação científica. Nos livros, eu, quando estava a estudar, não falavam dessa parte. E Uhum. desconhecia. E acho interessante. Há vários métodos para tentar conhecer a forma e a estrutura tridimensional das proteínas. Este é um dos métodos, há outro método que é a criomicroscopia eletrónica, que está agora a ser muito utilizado, sobretudo para grandes complexos de proteínas e para proteínas de grandes dimensões, e há a ressonância magnética nuclear, são assim as três técnicas que nos permitem ver que formas é que têm as proteínas a três dimensões. Eu estou a tentar imaginar e deve ser mesmo engraçado, porque nós somos um corpo com várias células e os batentes são, pronto, é sempre também é micro. Sim, sim, aqui estamos a falar numa escala muito pequena, não é? Portanto, estamos a falar na ordem de 10 levantado a menos 9 do metro. Sim, é sempre, acho que é uma ciência gira e que É muito pequeno, é olhar de facto para estruturas muito pequeninas nas células e depois arranjar um método que nos permita ver a forma destas pequenas moléculas. E é importante para perceber como é que elas se associam umas às outras, como é que se associam entre si de forma normal ou na doença,
Portanto, nas doenças, há um conjunto grande de doenças onde as proteínas se associam umas às outras e formam estes agregados que são tóxicos para as células, que é o caso das doenças que nós estudamos, e perceber estas formas é importante para encontrar que molécula é que é capaz de impedir que as proteínas se associem nas células desta maneira anormal. Fixe. Portanto, se Então, conhecermos a forma, é fundamental para percebermos como é que conseguimos evitar que algumas destas associações de proteínas que causam danos na célula ocorrem. tentar evitar casos de né? Digamos assim. Exato. Que engraçado. É a mesma coisa, por exemplo, se nós imaginarmos que temos um conjunto de chaves e Sim, queremos abrir uma porta, não é? sim. E para abrir essa porta é mais fácil se conhecermos a forma da fechadura. Podemos, pelo menos, selecionar melhor as chaves que vamos tentar, que vamos começar por tentar escolher para abrir a porta, não é? E isto é um bocadinho quer dizer, é uma analogia que nós às vezes fazemos para tentarmos perceber porque é que a estrutura das proteínas é importante. Sim, e esta a forma simples de explicar é mesmo, não dá para entender esta analogia das chaves. E por causa aqui, curiosa nesta área. E tá. Também li que a doutora Sandra tinha como objetivo determinar a estrutura da vaccina 3, que é a proteína também conhecida da doença de Machado-Rosa. Exato. Quer explicar um pouco mais sobre isso? Como é que está esta investigação, este conhecimento? Ok, sim, isso foi exatamente por aí que nós começamos a trabalhar nesta área, nesta doença. Portanto, esta nossa curiosidade por tentar perceber a forma das proteínas levou-nos, claro, a tentar perceber que forma e que estrutura é que tinha esta proteína, a taxina 3, que está envolvida na doença de Machado-Joseph, e a nossa primeira pergunta foi: nós sabemos que a doença é causada por uma expansão de trinucleótidos no gene que codifica a taxina 3 e que se traduz numa expansão de um aminoácido único, que são as glutaminas, na taxina 3, numa região que tem várias glutaminas. E a nossa primeira pergunta foi: porquê que esta expansão causa a doença? Como é que esta alteração de aminoácidos altera a forma da proteína e como é que esta alteração de forma leva a que a proteína cause a doença? Nós na altura ainda não sabíamos, quando começamos a trabalhar, que um dos mecanismos da doença era a formação de agregados, portanto a expansão causava a agregação e a associação da proteína e achávamos normal, tinha que haver alguma alteração estrutural na proteína expandida e tentamos resolver a estrutura. E para isso o que nós fizemos, começamos por fazer, foi por tentar produzir a proteína em células, noutras células, a proteína humana em células de bactérias, em grandes quantidades, que é uma necessidade para obter cristais de proteínas. E começamos por trabalhar nessa parte, para tentar obter proteína e conseguimos. O que nós descobrimos foi muito engraçado, que foi no primeiro trabalho que fizemos para tentar produzir grandes quantidades da taxina 3, e estávamos a começar com a taxina 3 que existe na população que não é doente, não é? Portanto, na população que não tem a doença, portanto, tem um número de glutaminas pequeno. O que nós descobrimos foi que esta proteína, mesmo com o número de glutaminas pequeno, agregava e formava agregados, e estes agregados tinham uma forma muito característica, que nós chamamos de uma forma de amiloide, que eram umas fibras, e que nós na altura não pensávamos que a proteína que não estava associada à doença pudesse formar. Portanto, descobrimos que a proteína formava estas fibras. E foi a partir daí que começamos a estudar um bocadinho como é que a proteína agrega. Comecei por dizer isto porque, como temos uma proteína que agrega, temos uma dificuldade muito grande em obter cristais da taxina 3. Porque para
uma das limitações é que para nós temos cristais de proteína, no fundo, são. hum, ah, o que tem que acontecer é que a proteína tem que se organizar no cristal, de maneira a ficar sempre com a mesma orientação e o cristal tem que crescer. Se nós tivermos contaminações na nossa amostra com proteína agregada, isto vai envenenar o crescimento dos cristais e, portanto, já não conseguimos ter estes cristais bonitos que nós precisamos para determinar a estrutura tridimensional. E isto é uma das limitações. Portanto, nós, na verdade, temos uma dificuldade muito grande em obter cristais da ataxina 3, porque ela, mesmo com um número de glutaminas muito baixo, tem uma tendência muito grande para agregar. Portanto, E isto é uma das só que limitações. teria ter a proteína já já não havia. Então isso é um Exato. trabalho de anos. É um trabalho de muitos anos. Portanto, nós, ao fim de alguns anos, fomos conseguindo cristalizar a proteína, pronto, fomos tentando alterar um bocadinho as condições. No entanto, esta proteína, estes cristais nós dizemos que não são cristais bons, porque não nos permitem determinar a estrutura, porque aqui temos uma segunda limitação na ataxina, e que é característica de muitas destas proteínas que estão associadas a estas doenças neurodegenerativas, que é muito comum, que é, estas proteínas têm uma zona, uma região que tem uma estrutura tridimensional definida, mas tem uma segunda região ou regiões que, na verdade, podem assumir várias conformações. Nós chamamos de uma região não globular da proteína. É globular quando ela consegue adquirir uma estrutura tridimensional e é não globular aquela parte da proteína que é assim, está assim a flutuar. No fundo, ela pode assumir Forte. assumir um conjunto de estruturas. Nós chamamos de um conjunto de estruturas. E esta flexibilidade também impede a formação de cristais e, na verdade, impede a determinação de estrutura ou torna muito difícil determinar a estrutura por qualquer uma das técnicas que nós chamamos mais tradicionais para determinar a estrutura da proteína. Tornando então estudo complexo. Que Exato, basta uma ligação a dita, sim, sim. A estragou única, tudo, ou fo- é, seja, é, a única forma que nós temos para tentar determinar a estrutura é encontrar ou outras proteínas ou outras moléculas que de alguma maneira fixem uma das conformações numa só. E talvez assim se consiga usar um dos métodos possíveis para determinar a estrutura. então, e na prática, tendo a estrutura da proteína, eu depois, cada paciente, ou seja, o essencial é ter a estrutura da proteína para, 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 para saber o quê? O motivo da doença, ou ela foi a mutação, ou para saber já o tratamento. As duas coisas. Yeah. Pronto, Não, nós já conseguimos perceber melhor o mecanismo. Portanto, nós sabemos, há outros métodos menos diretos de ter informação estrutural, que não a cristalografia de proteína, portanto, nós já sabemos como é que é, ou já temos alguma ideia de como é que é a proteína quando tem um número normal de glutaminas ou quando tem um número de glutaminas muito, muito grande e que está associado à doença. Portanto, há algumas características estruturais que são diferentes. Não são muito diferentes, na verdade. A diferença não é muito grande entre a estrutura, a maior diferença é que quando há aquela alteração e o aumento das glutaminas, a tendência que a proteína tem para formar estas estruturas de fibras de amiloide que depois são tóxicas para os neurónios, é muito maior. Portanto, isso nós sabemos. E pronto, agora para responder à pergunta de se isto permite-nos também encontrar um tratamento, na verdade, nós temos alguma informação sobre como é que a proteína agrega.
E isto também é uma informação estrutural importante, embora não consigamos ver os detalhes a nível atómico de como é que isto acontece. E conseguimos perceber que há um conjunto de moléculas que evitam esta agregação. E por aí pode ser Sim, possível, é uma esperança que sim, dê, sim, dê- sim, nós tentamos encontrar moléculas, há uma zona, portanto, a estrutura de uma das zonas da proteína já é conhecida sim, por vários outros métodos. E, portanto, esta zona que é mais estruturada é um bom alvo e, portanto, conseguimos usar esta zona. Também é importante no processo de agregação da proteína e podemos usar esta zona para encontrar estas moléculas que evitam a agregação, porque a proteína tem um mecanismo de agregação muito complexo. sim. Portanto, depende desta expansão que está associada à mutação das glutaminas, mas tem uma região globular que não é alterada na doença, não é? Que é igual nos pacientes e na Sim, população em geral, que tem alguma tendência para agregar também. E, portanto, que no fundo promove, é o primeiro passo da agregação, é mediado por esta zona da proteína que é globular. E, portanto, como ela tem estrutura, e nós já sabemos qual é essa estrutura e como é que é modificada em determinadas condições, nós usamos isto como um molde para tentarmos encontrar moléculas que evitem a agregação. que interessante. É, um, é um mundo fascinante este da molecular das células. Eu acho mesmo fascinante como é que uma coisa tão pequenina pode fazer diferença e ao trabalho de uma ligaçãozinha. É É verdade. mesmo é muito complexo, mas é um caso incrível. Como é que é possível ocorrer eh, só por aquela estrutura, aquela ligaçãozinha, uma mudança. Eu estou fascinada com a coisa. É verdade. Acontece com muita, quer dizer, às vezes há uma alteração que não tem influência nenhuma e há outra alteração que, mudando a zona onde a alteração ocorre, tem um impacto imenso na forma como aquela proteína vai funcionar e vai interagir com as outras moléculas na célula e vai causar uma doença. Mesmo, eh, a doutora também é responsável por ter no projeto a fase. Espero não me darem a pronunciar mal. Ah, faseis, sim, A sim, fase. sim, sim, sim. E fala um pouco disso, como é que está a correr este projeto, como é que surgiu, quais são os benefícios. Sim, portanto, isto é um projeto internacional, que é um projeto, nós chamamos, é um projeto europeu, financiado pelo Horizonte 2020, e é um projeto em consórcio, onde nós temos um conjunto de colaboradores, de vários países, incluindo Itália, Espanha e a Bélgica, que são especialistas nesta área de agregação de proteínas e dentro da agregação de proteínas num mecanismo específico que se chama separação de fases de proteínas. Portanto, descobriu-se, isto é, começou-se a falar aqui há uns 10 anos atrás que é possível as proteínas dentro das células, quer dizer, e acho que isso é um, é um, é conhecido de toda a gente que vê uma imagem de microscópio, não é? Se nós vimos uma imagem de uma célula ao microscópio, acho que é mais ou menos claro, não precisa ser com muita resolução, que a distribuição dos vários componentes na célula não é homogénea, não há ali uma distribuição homogénea. Pois não? Determinados locais onde parece que as moléculas estão mais concentradas, outras estão menos concentradas, portanto, temos os organelos nas células e depois temos um conjunto de regiões onde parece que há uma maior concentração de partículas, de moléculas, de biomoléculas. Pronto, e muitas destas biomoléculas e muitas
podem associar-se também e formar, por um mecanismo que se chama separação de fases, e formar o que nós chamamos biocondensados dentro das células ou organelos sem membranas. Ok? Portanto, as nossas células, para além dos organelos, têm as membranas e que permitem a separação dos mecanismos e das reações bioquímicas contidas dentro de uma membrana, também podem formar, podem se associar nestes condensados ou organelos sem membranas, que também concentram uma determinada função e uma determinada conjunto de reações num determinado local da célula onde ele é mais necessário. Mas quando fazer esse controle, os investigadores fazer ter essa ligação naquela zona ou é as células normais fazem isso As células normalmente? normais Sim. têm esse tipo de organelos sem membranas. Ok. E, portanto, nós estamos a tentar compreender como é que a formação destes organelos sem membranas ocorre e como é que o envelhecimento e as doenças neurodegenerativas modificam a formação destes organelos sem membranas. Eles são importantes ou são estudados no âmbito também das doenças neurodegenerativas, porque eles normalmente existem num estado que nós chamamos líquido, onde as moléculas estão mais concentradas nestes organelos do que fora deles, e nós dizemos que são gotas ou gotículas, porque parece, é um bocadinho, faz-se um bocadinho a analogia de colocar, por exemplo, de misturar, quando nós misturamos óleo com água ou óleo com vinagre, as gotículas de óleo ficam separadas e mais concentradas. E, portanto, isto também é uma maneira, é um mecanismo físico-químico de concentrar as moléculas de proteínas mais dentro destas gotículas do que fora. E o mecanismo pelo qual isto acontece começou a ser estudado aqui há alguns anos, e muitas das proteínas que estão associadas a doenças neurodegenerativas estão naturalmente envolvidos na formação destes condensados ou destas gotículas. E quando acontece uma mutação, também associada à doença, e isto é muito conhecido, foi muito conhecido em alguns casos de algumas doenças, o que acontece é que estas estruturas se tornam menos líquidas e começam a ficar mais sólidas, e ao ficarem mais sólidas também levam a que dentro delas apareçam estas formas de fibras. Portanto, é um mecanismo onde há uma concentração anormal da proteína que está alterada. Esta concentração anormal nas células leva a que ela fique fixa naquela posição e deixe de ser tão dinâmica como na fase líquida, e isto leva a que elas comecem a poder formar as fibras. É mais fácil fazer separação e estudar. Sim, sim. Ok, pronto, e portanto estes nossos colaboradores estão connosco a tentar perceber melhor algum destes mecanismos para algumas destas doenças, e essencialmente a fazer formação e treino nesta área. Sim, mais uma daquelas coisas, como é que a estrutura isto é na minha cabeça às vezes, quando tenho muitas ideias e perguntas, até conflito, mas com calma. Falamos da parte do envelhecimento e doenças neurodegenerativas. A diferença entre essas proteínas ou seja, como é que consegue ver que aquilo é do envelhecimento ou se é da doença? De neurodegenerativa. Não sei se me faz entender. Sim, a pergunta é como é que podemos perceber se é o envelhecimento ou a doença em si. Eu acho que é a combinação das duas. O que acontece na maior parte das doenças, uma grande parte, não são todas, mas uma grande parte das doenças neurodegenerativas, é que a alteração genética ocorre desde a nascença, não é? Sim. No entanto, os sintomas, e isto é o caso da doença de Machado-Joseph e de muitas outras doenças muito mais conhecidas, como Alzheimer e Parkinson,
No caso da doença Machado-Rose, há claramente uma mutação que leva ao aparecimento da doença, mas esta mutação existe desde o nascimento. Sim, Não é? exato. E, no entanto, os sintomas da doença, normalmente, claro que Ah, também na doença de Machado-Rose e noutras ataxias hereditárias, varia de acordo com a alteração genética, neste caso da doença Machado-Rose, com o número de repetições ou a idade de aparecimento dos sintomas varia, sim, não é? exato. Mas aparecem normalmente por volta dos 30, 40 anos. Portanto, os sintomas aparecem com o envelhecimento e, portanto, há aqui uma combinação dos dois Ok. fatores, não é? Já estou a perceber, sim. E isto acontece com muitas doenças neurodegenerativas. Pois, mesmo a parte do Parkinson também Uhum. surge com a idade. Exatamente. E o Alzheimer, muito, muito mais, não é? Embora haja casos juvenis e mais que são associados a mutações e alterações no gene que codifica as proteínas que estão associadas a estas duas doenças, normalmente o aparecimento da doença ocorre com o envelhecimento. Então, este projeto, que é coordenador, vem facilitar um pouco o estudo das doenças neurodegenerativas. Sim, também, porque nós estamos a tentar identificar um conjunto de fatores associados ao envelhecimento que possam modificar ou eventualmente possam modificar a idade de aparecimento de algumas destas doenças neurodegenerativas. Pronto, estou mesmo pressionar em Nós temos, nós somos cima. todos, sim, nós somos todos diferentes, não é? Sim, E temos muitas alterações genéticas, uns sim. em relação aos outros, não é? E às Pois, vezes tá. há um conjunto de alterações que nós chamamos silenciosas, mas algumas se calhar não são tão silenciosas num contexto de doença. Mas, pois, então, são silenciosas até a qualidade, porque por algum motivo surgem, não por o stress, o ambiente, seja o que for, mas a ideia que eu tenho que existe casos assim. Sim, um dos exemplos que eu acho que existe é que há sempre um diagnóstico genético para algumas destas doenças. Eu estou a falar das ataxias hereditárias ou das doenças que são causadas por esta expansão de tripleto que leva a uma expansão, que se traduz numa expansão de glutaminas em particular, é que dois doentes com o mesmo número de repetições podem não ter os sintomas Ah, da doença numa idade parecida. Às vezes há uma pois, diferença muito grande entre a idade de aparecimento dos sintomas e, portanto, haverá com certeza outros fatores que estão a modular este efeito. E isso é que é interessante a gente tentar perceber cada vez mais, não é? pois, Também. porque digamos que existem tantos fatores que levam a cada pequena ligação que a curiosidade da parte científica também fica aguçada para tentar perceber cada vez mais como é que acontece isto aqui, não é? É mesmo assim um mundo fascinante. Sim, porque estas doenças são mais complexas do que uma simples alteração genética. E Pois, é claro que é isso que se compreende cada vez mais. Claro que nós temos que compreender os mecanismos com base naquilo que nós sabemos que é claramente alterado, mas depois temos que pensar em outros fatores que vão levar à alteração de sintomas e que provavelmente também poderão ter um efeito à medida que formos desenvolvendo terapias que modifiquem ou que atrasem o aparecimento dos sintomas. Portanto, temos que ter cada vez mais informação sobre tudo isso. o que torna muito mais complexo e demorado para obter resposta, porque muitos doentes pedir, ficam tipo, então já estamos em 2022 e não há nada, não há resposta, mas por trás de há uma complexidade que muita gente desconhece, mas eu Sim, desconheci cada vez. sim. Se tem, faz daquilo e já está. Não, não é. É um mundo complexo, como a doutora diz,
muitos têm a mesma doença, mas uns reagem à mesma idade, uns reagem de uma maneira e outros. E é preciso perceber o porquê. E Exato, exato. Acho que ainda não estamos muito perto, mas vamos tentando encontrar algumas respostas. eu também espero bem que assim. É, tanto para quem tem ataque como uma doença, como outras pessoas com doenças neurodegenerativas, que ainda existe algum desconhecimento também. Sim, provavelmente as terapias para que modifiquem esta doença, eu acho que quanto mais nós estudamos isto, mais percebemos que não vai haver uma molécula milagrosa. Provavelmente vai haver um conjunto de moléculas milagrosas. É, não há comprimido mais consumado. Acho que provavelmente será sempre uma terapia combinada com várias moléculas que possam ajudar de alguma maneira a modificar um bocadinho estes sintomas das doenças. Hum, é. E, tá, ou seja, então, pensa você, as terapias estão a falar bem, ser também influenciadas pelo estudo que a doutora está a fazer. Daí, tendo as proteínas a formado, e Uhum. já falando um pouco mais, já há mais atrás falando. Este projeto pode ser desenvolver novas terapias para, para surgir, não é como, mas um retardado da doença. Esta é a esperança, assim, no geral, que entender tem consegue. Sim, aquilo que nós, assim, nós tentamos desenvolver terapias para a doença, desta nossa curiosidade de perceber as estruturas e como é que estas estruturas levam à agregação da proteína, isto está-nos a dar algumas pistas sobre algumas moléculas que nós podemos usar como terapia ou eventualmente que podem vir no futuro a ser desenvolvidas para modificar pelo menos os sintomas ou para retardar os sintomas de algumas destas doenças. E nós temos várias moléculas que estamos a estudar. Há um conjunto e sempre aqui neste caso o nosso alvo e aquilo que nós procuramos é muito direto, que é um conjunto de moléculas que inibam e que evitem aquela agregação anómala neste caso da ataxina 3, que é mutada nos doentes. Portanto, tentamos especificamente ter como alvo evitar a agregação. Portanto, uma molécula que interaja, que ligue diretamente à ataxina e que impeça esta agregação anómala e que está parcialmente, pelo menos na origem da doença. E nós temos dois tipos de abordagens. Uma delas é uma abordagem assim mais, como é que é dizer, sem uma hipótese clara, que é procurar naquelas moléculas que já que se sabe que já foram testadas noutras doenças e cuja toxicidade é conhecida e ver se poderiam eventualmente ter um efeito na agregação desta ataxina 3. Portanto, aí nós chamamos, digamos que estamos à procura de reposicionamento de moléculas ou de reformulação de medicamentos já conhecidos. Pronto, e aí temos, Mas, sim, continua. não, e aí temos encontrado um conjunto de moléculas que eventualmente têm um efeito claro na agregação, em evitar a agregação da taxina. A minha pergunta é assim, até os diretores já se conheceu alguma parte dessa molécula ou é ainda totalmente desconhecido? Não, são moléculas conhecidas, são moléculas bastante conhecidas que nós estamos agora a tentar desenvolver. São moléculas. Isso. E a pergunta depois foi a parte, e depois como é que se entra na parte prática para. Pronto, estas moléculas têm que ser, claro, têm que ser validadas, tem que haver vários passos, não é? O primeiro passo é validá-las em modelos da doença, em animais.
por E exemplo, nessa parte. ratinho, e para aí para isso nós colaboramos. Vocês já falou com a doutora Patrícia Maciel, nós colaboramos com ela para tentar ver se as moléculas que nós descobrimos têm algum efeito no modelo animal antes de avançar para ensaios clínicos. Sim. E, portanto, precisamos de algum tempo para, antes de que as moléculas cheguem a uma possível terapia para os pacientes, não é? E são moléculas conhecidas, que não são tóxicas, mas que nós não queremos. Obviamente, aqui o objetivo não é que os pacientes comecem indiscriminadamente a usar Pois, algumas destas moléculas como medicamentos, não é? Não queremos que isso aconteça, queremos que isto seja totalmente validado. claro. Por isso tem que seguir os procedimentos estipulados. Ou seja, Sim. primeiro o trabalho da doutora Sandra, depois o Uhum. trabalho da doutora Patrícia e depois então o ensaio clínico. Sim, sim, sim. Ok. Que nós Isso aí, estamos a tentar acelerar sempre que possível para ver se é possível encontrar alguma solução. Os resultados são sempre muito promissores, quando nós começamos, mas depois tem que ser validados num organismo, não é? E depois em ensaios clínicos, obviamente. mas estou num bom caminho, pelo menos pelo que eu tenho visto, o trabalho da doutora Sandra está num bom processo, um bom caminho para depois passar, Sim, digamos, que é está. excelente. Pelo menos já é uma esperança. Sim. Esta, Depois o outro mecanismo que nós estamos a estudar é tentar encontrar um conjunto de moléculas que são como mini anticorpos. Não são os anticorpos tradicionais, mas são os anticorpos que também se ligam, interagem particularmente com a ataxina 3 e que também vão evitar a agregação. E agora estes já são um bocadinho diferentes, porque isto já são moléculas cuja toxicidade não é conhecida, são moléculas novas e, portanto, o tempo que vão levar até chegar a um ensaio clínico é muito mais longo. E, portanto, por isso é que, mas provavelmente poderão ser usados como complemento ou como adição a outras terapias que nós e outros vários grupos no mundo estão a tentar encontrar para a doença de Machado-Jordan. isso é uma esperança para Hum. quem tem a doença. Agora também surgiu esses micro eh, têm de ser testados para ver se não fazem o trabalho errado, não fazem as ligações, né? Tem que ser feito, tem que se fazer também todo o trabalho em modelos. Isto também deve ser um trabalho demorado e porque imagino, sendo um ser vivo, também tem o seu feitio, digamos assim, diferente, e Tem. que às vezes não é tão fácil de controlar como umas moléculas. Exatamente, exatamente. É mesmo um mundo maravilhoso e Sim, estou sim. encantada com que é assim eu penso que o doutor quando vai trabalhar quase que já não espera o que é que vem dali, qual é a forma. Sempre uma novidade, praticamente. Exatamente. Nós estamos a tentar ter cada vez mais opções, mais moléculas que possam ser usadas para estes efeitos, sim. Pronto, eu estou um bocado mesmo entusiasmada porque acho o seu trabalho fantástico e deve ser Muito obrigada. giro ver tanto os casais como a casa de ligações e depois tipo, imagino eu que deve ser, não quero essa ligação, queria outra, por isso Quero não. outra, é isso, e nós fazemos isso, fazemos. Não, aqui não queremos clique, queremos clique noutro sítio. Porque há aqui uma questão que para nós é muito importante, que é a ataxina 3 é uma proteína que tem, tem muitas funções na célula. Nós não sabemos exatamente qual é aquela que é mais essencial, mas terá algumas funções que são importantes.
E uma das coisas que nos preocupa sempre é quando encontramos uma destas moléculas que não altere uma das funções que nós podemos testar, pelo menos no nosso laboratório. Portanto, nós não queremos que altere a função normal da proteína. E, portanto, queremos moléculas há determinadas zonas que nós não Não queremos, acho. não quer que interajam naquele sítio. Exatamente. Também é mesmo uma descoberta de gênero e daí ser acho que é uma profissão também entusiasmadora para Sem estar dúvida, super sem dúvida. hum. Qual é o seu maior desafio na sua área? Eu peço desculpa, Susana. Qual é o maior desafio que a doutora Sandra vê onde, na sua área, onde O, trabalha? o maior desafio na minha área de trabalho é de facto encontrar moléculas que depois têm um efeito in vivo e nos pacientes. Eu acho que é um desafio muito grande, porque muitas vezes temos aí um conjunto de moléculas muito interessantes, mas que depois é muito difícil levar até o paciente, não é? E encontrar, obviamente, acho que o maior desafio de investigação é termos financiamento sempre adequado para continuar a fazer o trabalho que nós gostaríamos de estar a fazer. Pois imagino que essa parte económica tem muito peso, está na área da doutora Sandra, como na área de das investigações, ou mesmo nos ensaios clínicos, que seja uma área um pouco esquecida. Não? Isto não é esquecida, mas eu acho que é o mesmo de qualquer área que para avançar. Na verdade, avançar numa área assim tão específica e tão fundamental, às vezes é mais difícil do que noutras áreas mais aplicadas diretamente. Pois, também, tudo o que estou a conversar com a doutora, vez também gosta do que faz e que dá prazer naquilo que faz. Pode me corrigir se estou enganado. É, mas é gratificante para quem tem ataques e conduta ter um entusiasmo dos cientistas hum, hum, nestas doenças, como do que nos esquecer, consideradas raras também. E por isso é gratificante e nós, eu e Paulo Mendes, que agradecemos a todos os cientistas pelo trabalho que tem feito pouco escondido, esquecido, mas pelo que eu tenho lido e falado com outros, vejo que muitos alunos estão lá, estão interessados e a fazer tudo mais uma coisa. E também é bom para os doentes, quem está ataques e outros que há cientistas que há interessados nesse setor, nessa área. Por isso é que agradeço pelo trabalho que tem feito e desenvolvido. Muito obrigada à doutora e Muito à sua obrigada. É um prazer, é um prazer, e é um prazer. Eu acho que todos os cientistas que trabalham nestas áreas são todos muito entusiasmados, como nós, e que gostam claramente do que fazem. Somos todos muito curiosos em relação a muita coisa que queremos saber, e é importante pôr esta nossa curiosidade de maneira a que possa chegar de facto a questões sociais e médicas relevantes, sem dúvida. E obrigada. é boa. Eu não quero ocupar muito mais do seu tempo. Quero abordar mais algum assunto que esteja a investigar, outra doença, Acho que ou, ou quero deixar alguma dica ou sugestão para quem não está a ouvir, para fecharmos esta conversa
que tem sido maravilhosa, já agradeço. Sim, sim. Não, acho que não tenho assim mais nada a dizer, só apenas que é entusiasmante ser cientista, apesar de algumas dificuldades, e que para É nós é sempre muito gratificante trabalhar em áreas, que têm um impacto na sociedade. assim, muitas vezes esquecemos. Então, é quase deixar um apelo, venham mais cientistas para Portugal para fazer equipa, fazer descobertas, porque eu, sinceramente, quando eu comecei com este projeto, não tinha noção que Portugal tinha uma vasta equipa de investigadores de norte a sul, interessadíssima em várias áreas e não descoberto. Porque eu, pelo menos, ouvi muito que era o estrangeiro aqui. Eu não, nós temos aqui equipas em Portugal fantásticas. E pronto, mais uma vez É quero deixar verdade. os parabéns. Muito obrigada, muito obrigada. Pronto, eu queria também agradecer mais uma vez por ter vindo cá a este episódio e partilhar um pouco o seu trabalho e essa descoberta. Eu achei magnífico, interessante. Sempre fez lembrar as minhas aulas de biologia, quando vimos no microscópio a casca das esponjas, aquelas células. Estou encantada mesmo. Muito obrigada, doutora Sandra. Obrigada, foi um prazer. Obrigada. E terminamos assim mais uma conversa muito interessante e enriquecedora com a doutora Sandra Ribeiro. Espero que tenham gostado. Obrigada e até a próxima. Somos poucos, mas juntos somos muito mais fortes.